A gente tem 4 minutos para jogar, que a gente pode fazer um gol e empatar com o Vasco. O árbitro, unilateralmente, com o apoio do Vasco, né? O Jorginho alegou que também achava que não tinha que jogar, que não tinha segurança. Se ele acha que não tem segurança, meu time está em campo para jogar. O Vasco não entra, a gente ganha os pontos. 4 minutos, a gente pode tomar um gol e pode fazer um gol. Um pênalti esquisito. O atleta vai lá e provoca a nossa torcida. O outro joga uma cadeira na torcida. Então o crime compensa, a gente está favorecendo o infrator. Os caras empataram com o resultado bom para eles, o jogo que a gente foi bem melhor. E agora a gente está favorecendo o infrator. Ninguém está achando certo o que a torcida fez. Agora, quem deu causa a tudo isso foi um atleta do Vasco e está sendo beneficiado por jogar 4 minutos a menos e levar um empate. O PM deu com total segurança. O árbitro, na opinião dele, não se sente seguro para continuar. O Jorginho falou que não quer jogar porque ele é avô, que vale mais importante é a vida, lógico, o resultado interessa para ele. Será que se em São Januário ele ia tomar a mesma posição? Em São Januário, na mesma situação, ele precisando ganhar, ele ia tomar a mesma posição? Eu acredito que não. Com o pênalti, na minha opinião, mal marcado, o jogo dobra o joelho antes do contato, enfim, isso aí é questão de campo. Se você olhar o campo, não tem quase ninguém no campo, dá para jogar tranquilamente 4 minutos, nosso time está em campo para jogar e a gente está simplesmente favorecendo, aí o crime compensa, né? Então, hipoteticamente, se eu estiver ganhando um jogo que vai me dar o acesso, eu arrumo uma confusão, provoca a torcida adversária, eles invadem o campo e acabou o jogo. Não tem lógica isso. Eu também não conheço o Claudinei, a Sabrina estava ali, inclusive, fazendo a entrevista, tem um convívio mais próximo com ele, mas quero reiterar aqui, além do que disse o Mansur, faltou a ele, lógico que tem Talvez hoje ele não pense, ele não concorde com o que ele disse ontem. Ia dizer isso, tem o calor ali, daquele momento e tal, mas o que pegou ali para mim foi que ele não conseguiu abstrair do resultado do jogo. Não. E é isso que o futebol, às vezes, fica devendo para o seu torcedor, para quem acompanha. Aí você tem que pensar em patrocinador, em quem exibe, né? É esse o produto que você está me oferecendo? Né? Porque no momento mais grave, a gente viu de novo ali a entrevista do presidente do Vasco, do Sport, a entrevista do Claudinei dizendo assim, eu quero ganhar esse jogo. O jogo já perdeu relevância diante da segurança das pessoas. Naquele momento, as entrevistas tinham que ser todas do Vasco e do Sport sobre a segurança das pessoas. Como atender melhor o seu torcedor. Exatamente. Vamos resolver a situação de segurança. Se o pênalti foi mal marcado... Gente, ali não estava em questão absolutamente se o pênalti foi bem ou mal marcado. Né? Vilanizar o jogador e cada um apontando só para o comportamento do outro. Né? Não, o crime compensa. O crime compensa. Essas frases foram absolutamente infelizes. O vice de futebol, a pior entrevista para mim é do vice de futebol do Sport, que já é depois do jogo, sentado na cadeira de coletiva, falando um festival de barbaridade. Então, mas aí é que tem um exercício que precisa ser feito também. Vamos tentar falar do nosso? Quem está errado do meu lado? Será que eu não consigo enxergar isso naquele momento? Né? O vice-presidente de futebol do Sport, ele num determinado momento ele diz assim, eu não vou defender a torcida, acaba defendendo, mas pelo menos se coloca ali como, eu não estou aqui de advogado. Depois vão culpar a torcida. Vamos olhar a culpa da torcida, da parte da torcida que invadiu, daqueles torcedores? Aquelas pessoas quebraram o portão, entraram em campo e agrediram uma profissional que estava trabalhando. Aliás, a gente tem um depoimento que eu vou rodar na sequência. E o Vasco? Vamos olhar para o Raniel também? E questionar se realmente era o melhor momento. Tinha 1.900 torcedores do Vasco ali, que provavelmente enfrentaram todas as agruras que existem hoje no futebol brasileiro. Não tô situando na Ilha do Retiro, nem no Recife. Ver jogo fora de casa no Brasil é uma aventura, é uma epopeia no futebol brasileiro hoje. Você coloca a sua segurança em risco. Enfim, e o futebol é isso, né? O futebol brasileiro exige amor, né? Hoje exige um pouco menos amor para ir no jogo em casa. O jogo em casa é um pouquinho mais... Tem suas zonas de conforto. Mas assim, para ver um jogo fora de casa é uma missão. Você tem que provar que ama o seu time para poder ver jogar fora de campo. Por que não vai na direção daquela galera, né? Teria evitado tudo isso? Então, de repente, aqueles torcedores que estavam ali iam querer invadir por outra razão. Quem invade por isso invade por vai agredir alguém por alguma razão. Agora, o que eu acho que numa situação extrema... Mas vamos olhar para o nosso erro? Eu acho que numa situação extrema... Será que o Vasco não pode avaliar o papel do Raniel nessa história? O Vasco, porque assim, o Sport queria acusar o Raniel e o Vasco queria acusar a torcida do Sport, aí a gente está trafegando no óbvio. O que eu acho ruim, assim, eu acho que o único cuidado diante de um acontecimento tão grave como o de ontem, quando a gente ocupa um certo tempo discutindo o Raniel, a gente, por vezes, corre o risco de trazer ele para um papel de protagonismo da confusão que ele não merece ter. Então, isso dito, o que eu acho que numa situação extrema, num cenário ideal, em que a gente de fato esteja trabalhando, que o futebol brasileiro de fato esteja trabalhando para reformar a sua cultura de convivência, aí se possa dizer aos jogadores por um tempo, olha,
a gente está jogando combustível em terreno inflamável, talvez por um tempo a gente precise ser muito vigilante também com comemorações para não dar vazão, inclusive porque vocês são vítimas em potencial. E aí traçar esse código, pelo menos até que a gente consiga evoluir em termos de convivência. Agora, tudo que passe desse pequeno diálogo, desse pequeno pacto, aí eu já acho que talvez coloque o jogador numa zona de protagonismo em relação à barbárie que ele não mereça ter. Vamos ouvir uma pessoa que deu um bom exemplo, né? Que foi a bombeira agredida. E, aliás, o companheiro dela também deu, né? Ao protegê-la. Na verdade, eu não senti na hora. Não senti. Acho que a adrenalina estava tão alta que eu não senti, entendeu? Eu só senti depois que os meninos mostraram a filmagem e senti a perna doendo, mas trabalho que segue, né? Tinha muita gente aqui passando mal na ambulância, como vocês viram, e a gente está aqui, como o Aldi falou, a gente está aqui para dar o melhor e tentar amenizar quem está passando mal. Vou ficar um pouco receosa, né, na próxima, tentar me resguardar um pouco, mas o trabalho tem que continuar. A gente está aqui para dar o melhor da gente. Essa é a melhor entrevista do jogo, né? É o exemplo que a gente consegue tirar de todos esses episódios aí, né, Sabrina? Certeza, né? Marcelo, fico até emocionada quando vi a entrevista dela. E você percebe que a bombeira atrás também se emociona, está enxugando a lágrima e tudo. Pelo que representou, né? Naquele momento de terror, selvageria, barbárie, a gente pode denominar de várias formas o que aconteceu. Ela pensar nos outros antes de ser agredida, porque ela foi tentar controlar de alguma forma, ajudar a conter a situação. Foi agredida, passou por tudo aquilo ali, levantou e foi atender crianças, né, spray de pimenta, muito, adultos, não foi embora, ficou lá até depois, esperamos 50 minutos mais ou menos até o árbitro, Rafael Claus, determinar o fim da partida e ela permaneceu lá até depois disso, né, depois desse tempo, ela continuou atendendo as pessoas, não foi embora. Então, acho que não foi a melhor, acho que foi a única entrevista realmente, nesse dia, a única entrevista boa que a gente pôde ter nessa tarde e noite tão difícil lá na Ilha do Retiro. E só, concluindo para você também, a súmula, o Rafael Claus liberou no fim da noite de ontem, já bem tarde, relatando tudo o que havia acontecido, e ele disse que não voltou para o campo para encerrar a partida, que todo mundo esperava que ele fizesse isso, com receio, por insegurança. Não sentiu seguro para chegar lá e apontar que o jogo havia acabado, com medo de uma nova invasão, e ele disse até que sofreu uma pressão por parte do esporte e também da polícia militar para que prosseguisse com a partida. Mas ele achou que não havia a menor condição nem para voltar e encerrar no campo esse jogo, para você ver que nível estava a Ilha do Retiro ontem. Bom, aí os trechos destacados da súmula que mostram que o Rafael Claus assumiu a responsabilidade pelo encerramento do jogo. E só cabia, repetindo, só cabia a ele essa decisão, respaldado pelas informações das equipes de segurança e das autoridades. O Vasco e o Sport não tinham autoridade sobre continuação ou não da partida. Não. O Vasco poderia eventualmente se recusar a entrar em campo. Olha, a gente não entra, mas seria um se problema o Claus do Vasco dissesse que tem jogo, aí ia resolver isso depois na justiça. Tribunal. Né? É sutilmente diferente da súmula de Ceará e Cuiabá. A arbitragem nele Vamos fazer o seguinte: encerra o jogo após o policiamento do estádio afirmar que não havia segurança. Deixa eu pegar esse gancho, então, para me despedir da Sabrina, agradecer muito a participação dela aqui no Redação Sport TV, trazer o André Almeida para participar com a gente direto de Fortaleza, e nós já o recebemos, então, com a súmula que explica o que aconteceu. Isso. Até num ponto aqui da nossa discussão, nós já estabelecemos uma diferença, né, entre os dois episódios. E aí a súmula... que diz: entrei em contato com o comandante-geral do policiamento, senhor Eduardo Souza Landim, tenente-coronel do batalhão BP Choque, que não me deu garantia de segurança para reiniciar a partida. Na súmula do Sport Vasco não há explicitamente dito que o policiamento não deu segurança. Ao contrário. Ele atrai para ele. Não, ao contrário. O Claus diz que foi pressionado pela PM para que o jogo continuasse. Ou seja, a gente vê um policial militar muito mais sensato em Fortaleza do que em Recife, né? Porque não havia condição de continuar o jogo, gente, pelo amor de Deus. E em Fortaleza menos ainda, né, André? Embora o motivo da invasão tenha sido absolutamente diferente, tirar todas as pessoas do gramado, enfim,
restabelecer algum tipo de ordem no estádio. Até a gente mostrou aqui as imagens do próprio telão, né? Pedindo para as pessoas irem embora, né? Que era o mais seguro a se fazer naquele momento, né? Bom dia, André. Exatamente isso, Barreto. Bom dia, um grande abraço a você, ao Mansur, ao Thales, a todo mundo ligado aqui no Redação. Foi um dos episódios mais tristes do futebol cearense, o que aconteceu na tarde e noite ontem na Arena Castelão, infelizmente. E, de fato, o Mansur foi muito preciso quando ele traz o motivo real... Correr na direção do vestiário, né? Exatamente, há dois momentos. Inicialmente, Barreto, até acho que a ideia do árbitro era de acompanhar a saída daquelas pessoas e ver se tinha condição de jogo. No momento em que há uma invasão descontrolada, ali não tinha a menor condição, não tinha o menor clima, não tinha a menor possibilidade da partida ser reiniciada. Então, de fato, a preocupação era em evacuar as pessoas para que não houvesse um problema ainda maior. E a gente está falando muito sobre o que aconteceu ontem, né? E eu fico muito triste vendo essas cenas, imaginando o daqui para frente. O que é que essas crianças que vão ao estádio de futebol vão pensar?